Olá, meu nome é Hugo, eu sou um dos PADs de F129, a disciplina de Física Experimental 1, no primeiro semestre de 2020. Essa vai ser uma aula dedicada aos alunos dessa disciplina sobre derivadas parciais. Com base nessa apresentação montada pela PAD Tatiana, eu vou tentar esclarecer um pouco esse assunto que às vezes acaba dificultando o aprendizado do aluno, principalmente de quem ainda não cursou os cálculos 1 e 2. Então, sem mais delongas, vamos começar. Bom, é interessante, antes de tudo, recapitular o conceito de derivada. E derivada simples mesmo, normal, sem nos preocupar com a derivada parcial por enquanto. Trata-se de uma operação matemática, né, que aplicamos sobre funções e relaciona as funções às taxas de variação delas. Eu diria que o intuito da derivada, de certa forma, é extrapolar essa noção de taxa de variação para curvas e gráficos que não sejam meramente retas. Talvez a maneira mais intuitiva e didática de apresentar isso seja graficamente. Por isso que eu vou utilizar esse gráfico aqui à esquerda que a Tatiana desenhou. Faz sentido que a ideia de taxa de variação tenha surgido com a reta, porque é a maneira mais simples, né? É a forma mais simples de pensar em taxa de variação. Eu acredito que todo mundo saiba qual que é o coeficiente angular da reta, né? A sua taxa de variação, o famoso ΔY dividido por ΔX. Se nós traçarmos uma reta, que aqui está em vermelho, chamada de reta secante no gráfico da função, secante significa que cruza uma curva, um gráfico, em dois pontos distintos. Então aqui a gente pode ver que essa reta aqui cruza o gráfico de f de x nos pontos x1, y1 e x0, y0. Muito bem, se eu traçar essa reta secante no gráfico da função, a gente pode obter uma taxa de variação já da reta secante, né? Da maneira tradicional, ΔY dividido por ΔX. Agora, se tendermos esse ΔX a zero utilizando o conceito de limite, que a gente aprende em cálculo 1, é interessante interpretar isso como, na verdade, é uma aproximação do x1 ao x0. E por que isso? Bom, ΔX nada mais é do que a distância entre x1 e x0, concordam? Então, se ΔX tende a zero, a distância entre x1 e x0 também tende a zero. Ou seja, é equivalente a dizer que x1 se aproxima de x0 indefinidamente, ou arbitrariamente, ou até mesmo cada vez mais. Então, quando a gente faz esse jogo de tender o ΔX a zero, é fácil perceber que o ΔY também tende a zero. Porque esse ponto aqui, x1, y1, vai caminhando em cima da curva y igual a f de x e se aproximando do ponto x0, y0. Então, óbvio que y1 vai se aproximando de y0 também. Agora, o que vai ser o pulo do gato, né, quando nós tendemos esse ΔX a zero, é que a reta secante ela também vai tender a uma outra coisa. Ela vai tender a reta tangente ao gráfico de f de x no ponto x0, y0. Então vamos lá. A reta secante, quando ΔX tende a zero, vai tender a uma reta tangente. E lembrando que reta tangente é aquela que
que encosta ou cruza, né? Vamos dizer assim, tem um ponto só em comum com uma determinada curva. E isso é muito interessante, porque a partir daí nós podemos definir a derivada. Então, com isso em mente, nós definimos a derivada de uma função f num ponto x, aqui x0, então vamos utilizar o ponto x0. Nós definimos a derivada de uma função f no ponto x0 como a declividade ou a taxa de variação da reta tangente ao gráfico de f de x no ponto x0. Então, de novo, a derivada de uma função f no ponto x0 é a declividade ou a taxa de variação da reta tangente ao gráfico de f no ponto x0. Então, ok, isso é o que está escrito aqui desse lado, em linguagem matemática. Se a gente notar nessa questão relacionada a pontos, a gente agora define a derivada ponto a ponto. Diferentemente de como acontecia na reta secante, a gente tem que dar 2 pontos, né? Que são os 2 pontos em que ela cruza a função. Mas a derivada, como se trata de retas tangentes, ou seja, que cruzam a função em um ponto só, a derivada pode ser definida ponto a ponto. Por isso que a gente fala de derivada de uma função f no ponto tal, no ponto x, no ponto x0. Que é a derivada da função f no ponto x1? É a declividade ou a taxa de variação da reta tangente ao gráfico de f no ponto x1. Se tivesse um terceiro ponto aqui, x2, a derivada nesse ponto seria a taxa de variação da reta tangente ao gráfico de f no ponto x2. Tá bom? Então, para representar a derivada em termos de notação, né, como escrever ela, tem duas formas principais de se representar. Essa primeira que é com linha, né, f' de x, lê-se assim, é uma representação para a derivada chamada representação de Newton. Agora, essa representação aqui, que é df de x dx, ou às vezes só df dx, é justamente a notação de Leibniz, que ela pode ser considerada até um pouco mais intuitiva, eu considero, por mais que eu use mais essa daqui, mas eu considero ela mais intuitiva no sentido de que ela apela um pouco para essa questão de razão que está diretamente relacionada com a taxa de variação, né? Um delta y, que equivale a esse delta f de x, é representado por um df de x, uma variação infinitesimal, uma variação muito pequena de f de x, dividido por uma variação de x, que é essa variação infinitesimal de x. Óbvio que isso daí é muito informal de se dizer, não é nada rigoroso, mas pode calhar para o aluno entender melhor o que ele está fazendo. Muito bem. Agora que a derivada está definida, vamos relembrar algumas regras de derivação. A derivada ela tem um certo cunho linear. Então, daí vem essa regra da soma, né? Se você quiser derivar algo que é a soma ou a diferença de duas funções, para obter o seu resultado, você só precisa derivar cada uma dessas funções e somar ou tirar a diferença delas. Então, se você tem f de x mais g de x, que é esse caso aqui de cima, né? A derivada disso vai ser a derivada de f mais a derivada de g. Tudo bem? Nesse sentido também, se tivesse alguma constante multiplicando, por exemplo, tivesse um 10 aqui, ou um π, ou sei lá, ln de 7, log de 49 na base 2, entendeu? Qualquer constante, multiplicando ou f ou g, ficaria, por exemplo, se tivesse 10 multiplicando f de x, ficaria 10 vezes a derivada de f mais a derivada de g. Se tivesse um 2 multiplicando f e um 3 multiplicando g, ficaria 2f,
f' de x mais 3g' de x. Tá bom? A constante ela meio que é ignorada nesse sentido quando ela está multiplicando uma função. Agora a regra do produto. Atenção, não, diferentemente da regra da soma ou da diferença, que é essa daqui, a regra do produto não vai ser tão trivial. A derivada de uma multiplicação não é a multiplicação das derivadas. Na verdade, a derivada de uma multiplicação de funções f e g vai se expandir para você fazer uma soma, onde o primeiro termo é a derivada da função da primeira função vezes a segunda função intocada, mais a primeira função intocada vezes a derivada da segunda função. A regra do quociente ela vai ter certa relação com a do produto, afinal, divisão e multiplicação são intimamente relacionadas, né? Então aqui, se você tiver uma razão, um quociente entre funções f no numerador e g no denominador, e você quiser tirar a derivada dessa expressão, você vai fazer a mesma coisa no numerador, né? Você vai fazer a mesma coisa da regra do produto, só que atenção, trocando mais pelo menos. E no denominador você vai pegar a mesma função que originalmente já estava no denominador e vai elevar ao quadrado. Por favor, não esqueça desse quadrado nem desse menos aqui, que é diferente da regra do produto. A regra da cadeia, ela vai ser utilizada para tratar de funções compostas, ou seja, f de g de x, quando g de x está dentro do argumento de f, às vezes também representado por fog, né, o f bola g de x. Muito bem, então o que vai ser isso? Você vai pegar a função f, vai derivar ela, você vai aplicar, que é isso daqui, né, f'. Você vai aplicar a função g de x na função f derivada já e multiplicar tudo isso pela derivada de g de x. Uma maneira interessante, talvez, de pensar nisso é o seguinte, é utilizando a notação de Leibniz. Veja que a derivada de uma função qualquer em notação de Leibniz é escrita como d, essa função, dividida por d, o que tiver dentro da função. Então, aqui na regra da cadeia, o que a gente tem? A derivada de f de g de x. Então, d de f de g de x dividido por dx. Tudo bem? Isso vai ser igual ao quê? Vai ser igual a derivada de f com g dentro. Ou seja, derivada de tudo isso daqui com relação ao g. Então, vai ser df de g de x dividido por dg de x. Isso daí tudo vai estar multiplicando um g' de x, que nada mais é do que dg de x dividido por dx. Então, é como se o dg de x no numerador desse produto, desse fator, se cancelasse com o dg de x no denominador deste fator. Então, o produto, no final, a gente pode dizer entre muitas aspas, por favor, isso é só para ajudar na fixação, não é nada rigoroso que eu estou dizendo, mas para ajudar na fixação, a gente pode dizer que o dg de x cancela do numerador desse fator, cancela com o dg de x no numerador desse fator aqui. O dg de x no denominador desse fator aqui cancela com o dg de x no numerador desse fator aqui, sobrando só o df de g de x dividido por dx, que é justamente o que a gente queria. Agora, por fim, a regra do tombo, eu diria que é a regra mais importante para F129. Basicamente, o que a gente vai usar é a regra do tombo e a regra da soma, tá bom? Então, se você tem uma f de x, que é uma função de x elevado a um expoente, e esse expoente pode ser qualquer coisa real, aqui a gente está chamando de n, e pode ser
desde, por exemplo, 1, 2, 3, 4, os números inteiros positivos, até os números inteiros negativos, né? -7, -241, ou até mesmo uma fração, por exemplo, menos 2 por 9, ou 4 por 91, entende? E ainda por cima pode ser números irracionais, então pensando assim, se eu quisesse eu poderia usar essa mesma regra se tivesse x elevado a π aqui. Mas enfim, pensando que o x está elevado a um número real, a gente vai conseguir a derivada desse x elevado a um número real fazendo esse número real, n, vezes o x elevado ao n, mesmo n, só que menos 1. Então vamos lá, a derivada de x a n é n vezes x elevado a n menos 1. Por que agora que chama a regra do tombo, né? Na verdade é só uma maneira de fixação também, porque quando você deriva parece que o n tomba para frente do x, entendeu? Ó, aqui multiplicando. É só uma maneira que as pessoas gostam de chamar. Então esse n vai tombar multiplicando e você vai subtrair 1 desse n. Muito bem, relembradas as regras de derivação. Agora sim a gente vai entrar na parte que realmente nos interessa para F129. A derivada parcial, ela tem, claro, né, relação com a derivada normal que a gente acabou de falar, mas ela vai ser usada num contexto diferente. Perceba que a derivada tradicional, normal, que eu defini lá no segundo slide, ela trata de funções com apenas uma variável, que a gente estava chamando de x. A derivada parcial vai ser utilizada quando nós estivermos tratando de funções com mais de uma variável. Então, uma f de xy ou uma g de xyz. Tá bom? Muito bem. Digamos assim, um panorama do que a gente vai tratar é o seguinte. Quando a gente estiver olhando para essas funções de mais de uma variável, a gente vai considerar cada uma de uma vez quando estiver analisando. Tudo bem? A explicação e o porquê que a gente faz a derivada parcial dessa maneira, aí já não entra no escopo dessa aula e a gente vai deixar para o curso de cálculo 2 mesmo. Muito bem, vamos um pouco para as notações para entender melhor o que eu quero dizer em tratar uma variável de cada vez. Aqui a Tatiana colocou duas informações, né? Ou melhor, vamos dizer três. Nós temos essa função f, que é uma função que recebe dois inputs, dois valores. Então, são as variáveis x e a variável x e a variável y. A derivada parcial ela vai ser calculada com relação a cada uma das variáveis. Então, a derivada parcial de f com relação a x é representada dessa forma, né? Esse pequeno símbolo aqui, tem gente que chama de d simplesmente, que nem na derivada original. Tem gente que chama de del. Eu prefiro chamar de del, mas para fazer a diferença quando eu estiver lendo, né? Falando para alguém, por exemplo. Mas enfim, vai a gosto do freguês. Então a gente costuma dizer del f, del x. E uma outra maneira de representar isso é um f com um x subscrito. Aqui, similarmente, a gente vai ter o del f, del y, ou o f com o y subscrito. O que vai acontecer? Quando nós estivermos calculando a derivada parcial de uma função com relação dessa função, vamos dizer, né? A derivada parcial dessa função com relação a x, a gente vai considerar todas as outras variáveis, ou seja, y, como constantes. Por outro lado, quando a gente estiver calculando a derivada parcial de f com relação a y, a gente vai considerar x constante. Apenas termos com y vão ter contribuição
na derivada parcial com relação a y. E apenas termos com x vão ter contribuição para a derivada parcial com relação a x. Agora, um adendo que eu gostaria de dizer é a derivada de uma função constante. A gente pode meio que deduzir isso de uma forma semântica, né? Usando o português. Vamos pensar, a derivada ela representa a taxa de variação. Mas pelo próprio nome da função constante, significa que a função não tem variação, ela não muda, ela é constante. Então a gente pode deduzir, e isso está certo, eu garanto para vocês que a derivada de uma função constante é zero. A taxa de variação, ou o quanto uma função constante muda, é zero. Muito bem. Para não ficar tão abstrato, vamos para um exemplo. Aqui a Tatiana trouxe uma função de 3 variáveis, f de x, y, z, que é a função x ao quadrado vezes y ao cubo mais z ao quadrado. Muito bem, então vamos calcular a derivada parcial de f de x com relação às derivadas parciais de f de x, y, z, com relação a cada uma das suas variáveis. Então, primeiro com relação a x. Nesse caso, a gente vai considerar y e z como constantes. Muito bem, vamos primeiro discutir o termo z ao quadrado. Z ao quadrado não tem relação com x. Para a derivada parcial com relação a x, z ao quadrado é uma constante. Então, a derivada disso é zero. Para a parcela de x quadrado y ao cubo é uma constante que multiplica x ao quadrado. Então, a gente só vai olhar para x ao quadrado. A derivada de x ao quadrado, pela regra do tombo, é 2x. Então, esse termo aqui vira 2x y ao cubo. Perceba que isso daqui é uma soma de funções, né? Da função x quadrado y ao cubo com a função z quadrado. A derivada de uma soma é igual à soma das derivadas, justamente o que nós temos aqui. Então, isso daqui simplifica para 2x y ao cubo. Muito bem, derivada parcial com relação a x calculada. Agora vamos para a derivada parcial com relação a y. A gente vai considerar, nesse caso, x e z constantes. Então, pelo mesmo motivo que o anterior, z quadrado com relação a y é considerado uma constante. Então, a sua derivada é zero. Agora, o que vai mudar é nessa primeira parcela. A nossa variável é o y. O que a gente vai olhar é o y ao cubo, porque x ao quadrado para y é apenas uma constante. Usando a regra do tombo. Para y ao cubo, nós temos que o 3 vai tombar. Subtraindo 1 aqui do expoente, vai ficar x ao quadrado vezes 3y à segunda, que é exatamente o que nós temos aqui. Da mesma forma, a gente vai somar as derivadas para obter a derivada da soma. E isso aí vai se simplificar para 3x quadrado y². Muito bem, agora por fim, a derivada parcial com relação a z, dessa função f de x, y, z. Para calcular ela, a gente vai considerar y e x como constantes. Então, agora, aquele termo que a gente estava analisando sempre como uma constante, o z quadrado, ele vai fazer uma diferença, né? Ele não é constante com relação a z. Então, a derivada dele vai ser usada a regra do tombo, vai ficar 2z elevado à primeira, que é o que nós temos aqui. E aquele termo que antes estava tendo significância nas derivadas parciais com relação a y e x, agora, como ele não tem, ele é constante, né, com relação a z, a derivada dele com relação a z vai ser exatamente zero. Então, isso daí vai se simplificar para 2z. Essa é a derivada parcial de f com relação a z. Muito bem. Espero que todo mundo tenha entendido. Agora, vamos fazer um exercício utilizando uma fórmula física mesmo. Então, eu vou ler o enunciado. A energia cinética de um corpo é dada por K igual a meio de mv quadrado. Óbvio que m é a massa do corpo e v é a velocidade em que ele se encontra.
Quais as variáveis dessa fórmula? Calcule as derivadas parciais em relação a essas variáveis. Interessante, aqui nós temos dois tipos de variáveis, né? Em física experimental nós trabalhamos com dois tipos de variáveis, ou às vezes chamadas de grandezas, né? Nós temos as variáveis ou grandezas de entrada, que são aquelas que nós medimos diretamente, e a medida de uma não interfere na medida de outra, porque nesse sentido a gente diz que elas são independentes por não ter essa interferência, certo? Então, para exemplificar, quando eu meço a massa de uma esfera, uma bolinha, né, de aço, o fato de eu ter medido essa massa não me impede de depois medir a velocidade dela. Entendeu? Então, nesse sentido, o M e o V são independentes. Agora, se eu não tenho, né, se eu não meço a massa e ou a velocidade de uma esfera, eu não consigo medir K, que é a energia cinética. Por isso, a gente diz que K é uma grandeza de saída, uma variável de saída. Elas são calculadas com os resultados, né, que nós obtemos durante o experimento. Então, nesse caso aqui, nós temos, de novo, três variáveis. K é a única variável de saída e M e V são as variáveis de entrada. Quando nós dizemos nós nos referimos a calcular derivadas parciais de uma grandeza com relação à outra, nós sempre estamos dizendo calcular derivadas parciais da grandeza de saída com relação às grandezas de entrada. Então, de novo, derivada parcial é sempre a derivada parcial da grandeza de saída com relação às grandezas de entrada. Então, nesse caso, nós temos uma variável de saída, duas de entrada, nós vamos ter duas derivadas parciais para calcular. Uma com relação a M, outra com relação a V. Então, vamos pensar primeiro em ΔK, ΔM. Para M, esse meio é uma constante, então a gente ignora ele pelo momento. Para M também, V quadrado é uma constante também, assim como o meio. Então, a gente vai ignorar ele no primeiro momento. M já não é uma constante, é uma função com relação a M. Isso daí, para calcular a derivada de M com relação a M, é fácil, usa a regra do tombo. O que acontece é que o nosso expoente é 1. Então, esse 1 vai tombar multiplicando. E aqui em cima do expoente a gente vai fazer 1 menos 1, que vai dar 0. Então, esse M vai virar 1 também. E no final a gente vai sobrar com meio de V quadrado. No ΔK, ΔM é igual a meio de V quadrado. Com relação agora a V. Então, ΔK, ΔV vai ser o seguinte. Meio, novamente, ele vai ser uma constante para V. Agora, o M, sim, vai ser uma constante para V. Só que o V ao quadrado não. Então, a gente usa a regra do tombo. 2 vezes V elevado a 2 menos 1, ou seja, 2V. Esse 2 que tombou do V vai se cancelar com esse meio e nós vamos... vai nos restar apenas M vezes V. Tá bom? Então, essa é a resposta do exercício, tá aqui. Muito bem. Então, ΔK, ΔM é igual a meio de V quadrado e ΔK, ΔV é igual a MV. Muito bom. Isso conclui a nossa aula. Bom, uma última coisa que a gente tem aqui para dizer é que eu confeccionei uma lista de exercícios no tópico de derivadas parciais e propagação de incerteza. É importante que vocês façam a lista, ela não é longa, ela vai abranger desde exercícios que poderiam muito bem fazer parte de um experimento de F129 até umas questões mais estatísticas, por exemplo, deduzir a fórmula da incerteza de medições repetidas, tá bom? Lembrando que qualquer dúvida vocês podem acionar acionar não, né? Entrar em contato com um professor de vocês durante o atendimento deles ou o PAD durante
a monitoria, tá bom? Bom, é isso. Espero que essa aulinha tenha ajudado vocês, esclarecido um pouco esse assunto, que às vezes pode ser é, difícil. E é isso que a gente tem para hoje. Muito obrigado e até uma próxima.